Meus amigos, estamos de volta aqui com a nossa aula palestra sobre execução penal. Embora a última aula nós tenhamos concluído, o nosso estudo, a nossa aula sobre a Lei 7.210/84, mas hoje nós retornamos aqui para fazer um breve relato sobre a lei e também responder algumas perguntas, Esse breve relato falar que a lei veio realmente para normatizar o cumprimento da pena, o cumprimento de pena, criando aí as condições para facilitar a ressocialização do condenado. Porque a pena ela não tem só a função de punir, tem a função de ressocializar. Infelizmente, as nossas unidades prisionais, a maioria, não tem oferecido condições para isso, para uma ressocialização. Porque o preso, além de estar ali preso, acautelado, ele sofre ali muitas restrições. Chega ao ponto de celas cheias, Só para ter ideia, em determinada penitenciária de Minas, aumentou, triplicou o número de vagas sem uma obra sequer. Simplesmente fazendo o quê? Cada cela ficava um preso, acomodava um preso, de repente passou a acomodar 3 presos em cada cela. Isso foi um absurdo. Mas aconteceu e essa penitenciária continua com esse sistema, Cada cela que foi construída para um preso, hoje mantém 3. E as condições não são as melhores. A gente tem recebido queixas, de clientes dizendo, das condições insalubres, das condições péssimas, dessas celas. Então isso acontece. Mas a lei veio realmente para normatizar o cumprimento da pena e permitir essa ressocialização. Criou uma série de fatos, criando, por exemplo, os direitos do preso, determinando os direitos do preso, como direito à saúde, direito à educação, direito à assistência, tanto médica, jurídica, também a saúde, Então, é uma questão que veio realmente normatizar, porque anteriormente havia uma lei que não preenchia os requisitos, para permitir a ressocialização do preso. Então, essa lei realmente veio para isso. Algumas perguntas de colegas ou estudantes que eu até gostaria aqui de aproveitar para responder, porque há muitas dúvidas, sobre isso. Por exemplo, uma é sobre telefone celular na cela. A pergunta é: telefone celular encontrado com o preso constitui crime? Infelizmente, muitos colegas, até acreditam que sim. Por quê? Porque a lei criou esse tipo penal. Realmente é crime, vamos dizer assim, relacionado com o celular da cadeia. Mas não é a tipificação não é para o preso em si. Comete o crime quem facilita a entrada do celular. Ou seja, o parente do preso ou até mesmo o agente público, o policial penal. Então, esse sim, comete crime se permitir a entrada, se providenciar a entrada do aparelho celular na unidade prisional. O preso que é encontrado com o aparelho celular, que na realidade comete falta grave. Foi instituído pela Lei 11.466 de 2007, porque antes não havia essa previsão, mas em 2007 começou a vigorar essa lei, realmente considera falta grave e não crime. O condenado que foi encontrado celular na sua companhia na cela não comete crime, comete falta grave com as consequências que a justiça e que o juiz da vara de execuções vai determinar.
Quando o diretor pode liberar o preso no regime fechado? Também foi outra pergunta feita, porque já foi dito aqui, infelizmente, existe duas leis, a gente pode dizer assim, a lei escrita e a lei na prática. Porque a lei prevê uma série de razões para o diretor liberar o preso. Ou liberar mediante escolta, né? Liberar para visitar um parente doente, liberar para velório, coisa desse tipo. Então a lei diz que o diretor pode liberar. Mas na realidade não é assim. Liberação do preso só será feita pelo juiz da execução. Essa é a norma vigente aqui no nosso estado e creio que no país todo, né? Quando que o diretor pode liberar? Apenas em um único caso. O preso está doente, o setor médico não tem condições de tratar, por ser uma doença mais grave, precisa de exames e outros procedimentos. Nesse caso, o diretor do presídio, da unidade prisional, pode liberar o preso, que está aí grave, né, para um tratamento externo, ou na UPA, ou até mesmo, se tiver condições, uma clínica particular. Mas isso é mediante escolta. Mas ao liberar o preso, o diretor tem a obrigação de imediatamente comunicar ao juiz da execução. Então o diretor não tem esse poder todo de liberar preso, né? Outra questão. A outra pergunta, quando o preso será monitorado? Bem, a lei fala sobre monitoramento em apenas dois casos, né? Na saída temporária, né? E na liberdade condicional. Mas também aqui vem a outra situação, a situação já dita anteriormente. Não só nesses dois casos, né? Na realidade, já conforme já dito aqui, a saída temporária não cabe, né? Nem todos os presos serão monitorados. Por quê? Porque a quantidade é muito grande, no estado de Minas Gerais, com milhares de presos, então tem muitos presos com esse direito de saída temporária. Então não há tornozeleira para todos. Então a maioria não é monitorado, nesse caso. Agora, outros casos que têm acontecido, já dito aqui também, né? O delito de menor potencial ofensivo, né? Então, o juiz do processo de conhecimento e não o juiz da execução, quando ele ali substitui a pena por prisão domiciliar, né, então ele pode determinar esse monitoramento. Então, são outros casos, né, e não apenas aqueles que a lei prevê. E a outra questão, no caso de falta grave, qual a punição? Bem, essa aqui também é uma outra questão que muitos, infelizmente, têm entendido errado. Diz que a falta grave pode aumentar a pena. Não, não é verdade. A pena, em hipótese alguma, será aumentada, a pena do preso. Ele poderá ser condenado por outro delito. Se ele cometeu um crime na unidade prisional, é evidente que ele vai ser processado, poderá ser condenado. Mas é outra pena. Aquela pena que ele está cumprindo, em hipótese alguma, ela será aumentada. A falta grave, ele vai perder benefícios. O juiz da execução poderá determinar a perda de benefícios. Isso sim. Se ele tem, por exemplo, direito a saídas temporárias, se ele tem uma remissão, né, pelo trabalho, pelo estudo, o juiz então pode suspender esse direito. E pode até regredir o regime, se ele estiver no regime semiaberto, e a falta for deveras grave, o juiz pode determinar a regressão do regime. Agora, aumentar a pena em hipótese alguma. Bem, essas são perguntas que foram dirigidas a mim e eu espero ter respondido devidamente. E
aqui nós encerramos, né, essa palestra e quero agradecer a todos. As aulas estão aí no sistema, né, no YouTube. E quem ainda não se inscreveu, por favor, inscreva e assista a nossas aulas, que é um prazer para mim ter os amigos, os colegas, os estudantes assistindo essas aulas. Depois nós vamos entrar em outra matéria, mas aí nós vamos comunicar a todos. Muito obrigado e até a próxima.